Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite da Udabol para poder vir lá do Brasil, primeira vez que eu estou vindo para cá, para poder ter a oportunidade de apresentar o nosso trabalho para vocês. Eu falo um pouco rápido português, você levanta a mão, não pergunte em portunhol, mas nós vamos apresentar o trabalho hoje aqui. Então, nós vamos falar sobre simulação realística e roleplay. É um case, vou precisar do celular, da cooperação de vocês vão fazer exercício também, e complicações pós-operatórias de uma colectomia. Essa aqui é a minha equipe, sou eu, o professor Nixon, a professora Edda, o professor Christian, o professor Maurício, que estão cuidando das minhas atividades na Universidade do Brasil agora. Eu sou professora na Faculdade de Medicina da USP, e estou representando hoje o Sírio-Libanês, o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e o Hospital Israelita Albert Einstein. Então, no Brasil, hoje, nós seguimos as metodologias ativas de ensino, que, a partir de 2013, o Ministério da Educação e Cultura, ele instituiu da gente poder ministrar aulas aos vocês, aos discentes, de forma que vocês unam a assistência, o ensino, o treinamento, que acaba compondo a medicina e a saúde. As novas diretrizes, elas contemplam, nós baseamos as nossas aulas em Problem-Based Learning, que seria exercícios baseados em problemas. Então, nós passamos os casos clínicos para vocês e vocês trazem as respostas para a gente. Seria mais fácil eu só passar os slides da aula, mas a gente faz uma dinâmica muito ativa. Então, isso acaba acarretando também muito desgaste pelos professores e dedicação também. Então, aqui, o Medical Expert, eles falam na parte que o profissional tem que ser um bom comunicador, colaborador, um bom gestor e gerenciador também. Ele tem que ser diplomático na área da saúde e tem que estar sempre se reciclando. Então, ele sempre vai ser um eterno estudante, uma pessoa que fica adquirindo o conhecimento, se atualizando. Tem que lembrar sempre, então, que ele tem que ter capacidade de liderança, arte de observar, arte de ouvir. Então, não é só o conhecimento que nós adquirimos durante a graduação, que são importantes. Então, a parte humana é muito importante, porque a gente tem que se colocar no papel do paciente para cuidar dele. A arte de cuidar e a arte de consolar, porque nós lidamos com situações difíceis, de luto, morte do paciente. Nós temos que preparar o paciente para a morte, preparar a família. E, às vezes, a própria faculdade, o próprio meio acadêmico não consegue passar isso tudo para vocês. Então, nós aprendemos na vivência, realmente, e tem muita coisa que a escola da vida que vai ensinar para a gente, não é a vida na escola. Então, a gente vai fazer hoje, vamos fazer na simulação realística, que foi uma simulação que nós fizemos numa universidade, que nós tivemos atores, nós temos alguns alunos aqui presentes, então alguns deles viram cirurgião geral, a pessoa vivencia, o caso é passado naquele momento, eu não passo tarefa para casa, então é todo assim, eu deixo livre, realmente, nós deixamos livre o estudante para ele montar a simulação realística também, cirurgiões assistentes, um médico da unidade de terapia intensiva, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, aqui, a simulação realística ela possibilita o desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades para lidar com situações diversas, que pode envolver conflitos, só que, ao mesmo tempo, vamos supor, nós temos um paciente na vida real, se a gente errar, é um paciente. Errar a dose, esquecer de fazer uma parte do exame físico, então acaba lesando o paciente. Na minha época, não sou tão idosa assim, a gente aprendia no paciente, nossa responsabilidade realmente sempre foi grande, só que a gente não podia errar. Hoje, nós conseguimos fazer as simulações para poder treinar, e mesmo errando, mesmo o paciente indo a óbito na simulação realística, você não lesa o paciente, e a gente trabalha com tudo isso.
E nós aliamos o roleplay. O roleplay nada mais é do que essa divisão dos estudantes, dos atores, que eles acabam vivenciando, e eles têm o papel, vivenciam a situação, e é como se fosse um mini-teatro, realmente. Isso existe já desde 1992, na aplicabilidade da medicina no mundo inteiro. Daí, isso tudo é consolidado no conhecimento do aluno. Então, os objetivos da simulação realística são avaliar o uso da simulação com o uso de manequim de alta fidelidade. Nós temos manequins que eles... É interessante isso, é um manequim que nós conseguimos monitorar os dados vitais. Ele chora, fala, nós conseguimos fazer isso, tosse, é muito interessante. Tem cianose, conseguimos mimetizar todos os sinais físicos no manequim. Então, por exemplo, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca e a ausculta abdominal também. Avaliar o uso do roleplay como instrumento didático para a graduação de medicina, no aprendizado da vivência diária de cirurgia geral e gastroenterologia. Então, onde nós fizemos? No Centro de Simulação Realística de uma universidade. Os discentes envolvidos nesse caso foram discentes do 6º ao 8º semestre de graduação em medicina. Dividimos em 6 atores e 14 espectadores. Então, todo mundo faz relatório no final, tanto quem está como ator como espectador. Eles são divididos por uma sala de vidro que as pessoas, os estudantes observam. Eles têm acesso ao som real também, para poder julgar o que foi certo ou errado e quais seriam as condutas corretas. Foram usados, que é o que vocês vão fazer hoje, 2 cenários com uso de discente como ator. Isso aqui eu vou apresentar a situação e vocês vão passar para mim o gabarito e vou mostrar para vocês como isso é conseguido, como a gente consegue fazer em real time e dada evolutiva, que se chama debriefing. O manequim foi o Cement, tem vários manequins. A gente usou ele, que é um de alta complexidade, porque tem os de baixa complexidade. Que só fiz, por exemplo, uma punção venosa seriam de baixa complexidade. Um manequim de toque retal também é um de baixa complexidade. E nós temos 5 minutos para cada cenário. Então, é uma tarefa contra o tempo, que é o que nós vamos fazer aqui também, tá bom? Daí os atores nós já falamos. Então, vamos lá. O caso é... Então, quem não tiver acesso à internet, para vocês prestarem atenção, é um paciente de 55 anos, do sexo masculino, com exames pré-operatórios de câncer de cólon sigmoide, com ausência de metástase. Então, o fígado não tem lesões, é uma lesão condicionada apenas ao colo sigmoide, que aqui está a lesão apresentada, e fumando cerca de 20 cigarros por dia há 30 anos. Isso é importante para vocês, anotem aí que o paciente é tabagista. Esse paciente foi, então, submetido a uma retrosigmoidectomia e agora nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos ter 2 cenários, o PO1, o primeiro pós-operatório de retrosigmoidectomia, e o PO3, que é o terceiro pós-operatório. Então, o que vocês vão fazer? Teoricamente, daquilo que eu falei para vocês, que assistir e fazer os relatórios. O debriefing é o que nós vamos passar para vocês aqui também. Foram discutidos sentimentos e impressões, nós vamos discutir no final, como vocês fizeram as perguntas sobre as atividades. E foi aplicado o questionário de avaliação, que nós vamos fazer um questionário simples e nós vamos mostrar a experiência nossa. Então, vamos lá. Celulares ligados. PO1 de retrosigmoidectomia, os sintomas. O paciente estava com câimbras em pernas e mãos bilateralmente. O quadro clínico do nosso SIMEN, do nosso pacientinho. Frequência cardíaca, 98 batimentos por minuto. Ele é um paciente normal, não toma nenhum beta-bloqueador, então ele está com taquicardia. Pressão arterial, 100 por 60 miligramas por mercúrio, deitado. Ele está na UTI agora. Temperatura, 36,5 graus Celsius. E estava apresentando uma arritmia cardíaca. O que eu vou precisar de vocês? Que vocês copiem o link
no celular, entrem no link e começam a dar a resposta. Eu acho que eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês. Quem não tiver acesso ao celular, eu vou pôr aqui online. Aí nós vamos começar, tá bom? Deu para copiar? Agora vamos para a web, porque a gente vai começar a ser mais dinâmico aqui. Vocês conseguiram copiar o link? Então tá bom. Hola. Para las personas que quieran copiar el enlace y tienen escáner de código QR, pueden escanear esse é este outro. código QR. Ah, você conseguiu fazer? Porque esse aqui é o outro. Ah, que ótimo. Eu tinha feito o scan. Melhor ainda. Mesmo que você colocou agora. Isso, scan code. Eu tinha feito isso na outra faculdade. Mais fácil, né? Daí não tem erro. Para quem não conseguiu a conexão, qual o exame ouro que o senhor solicitaria? Só 3 pessoas responderam até agora. Vocês podem continuar mandando as respostas, por favor. Quem não tem acesso para fazer o próprio gabarito e a autoavaliação, qual o exame ouro que o senhor solicitaria? Seriam essas alternativas. Opa. Quem responder primeiro ganha nota 10. Segunda questão. Qual outro exame que o senhor solicitaria? Quatro respostas até agora. O paciente estava com câimbras em pernas e mãos bilateralmente. E com arritmia cardíaca. Sim. Sim, pode escolher mais que um. Esses quadradinhos pode escolher mais que um. Vamos lá. Quem pode ter câimbras em mãos e pernas bilateralmente? Com hipotensão, taquicardia e arritmia cardíaca. 9 pessoas. Vamos lá? Vocês estão com medo de mandar? Vamos passar para frente. Vamos lá, então. 10 pessoas responderam. Vou dar mais 1 minuto para responder, porque a gente tem o segmento do caso, tá? Pode ir? Então, 11 pessoas responderam. Daí a gente consegue avaliar quem respondeu, só que isso não vai ser avaliado agora. Aqui. Qual o exame que o senhor solicitaria? Então, 72,7% das pessoas pediram hemograma, sódio 45,5%, potássio 63,6%, ninguém pediu a função renal, o cálcio total 42% das pessoas, alguns acharam que podia ser um infarto do miocárdio, mas lembra que só estava com câimbras e pernas e mãos, bilateralmente. E o gabarito aqui, então, as hipóteses diagnósticas. Primeiro nós vamos ver lá embaixo melhor. E qual seria o outro exame que o senhor solicitaria? Radiografia de tal 58,3 e pela arritmia cardíaca, um eletrocardiograma. Tudo bem? Hipótese diagnóstica, então vamos lá. Hiperpotassemia costuma dar cãibra? Mesmo quem errou, a gente pode ficar quietinho, né? Insuficiência cardíaca, um paciente rígido que fez uma colectomia, era uma reticimoidectomia? Não sei, essa não sei foi boa, né? Essa pessoa quer ir almoçar.
A normalidade de eletrólitos pode ser inconcluso? Não, porque ele está muito evidente, tá? Insuficiência respiratória, neste caso não, tá bom? Arritmia cardíaca, sim, mas não teria insuficiência respiratória associada. Insuficiência cardíaca, um câncer nos pulmões, se ele não tinha metástase hepática, fez uma retrossimoidectomia, provavelmente ele não tinha. Foi feito um screening, então ele não teria um câncer no pulmão. E câncer no pulmão não dá câimbras e pernas e mãos bilateralmente. Insuficiência renal também não se enquadra. Problema cardiovascular, por causa da arritmia cardíaca, mas pode ser uma resposta fisiológica à hipotensão e à taquicardia, ou insuficiência cardíaca. Então, vamos lá. Gabarito, é o debriefing que a gente já faz. Os exames ouros teriam que ser pedidos nesse caso, se você não tiver, falassem para os senhores. O senhor tem que pedir o melhor exame e o mais rápido possível, de menor custo para a instituição. Nesse caso, realmente o hemograma é importante, seria o cálcio, né? O cálcio total e o cálcio iônico, mas o cálcio iônico que vai definir o quadro clínico. Alguns alunos da nossa turma pediu como hipoglicemia também, só que hipoglicemia pode dar câimbras de pernas e mãos bilateralmente, sim, mas ele teria acompanhado de sudorese, mas também pode ser um diagnóstico diferencial. A parte cardíaca, não. E o outro exame ouro que vocês solicitariam seria o eletrocardiograma. Então, vamos lá. Vamos para os slides agora, de novo, voltar? Por favor. Só que pode passar daqui? Deixa eu ver aqui. Pronto. Resultado de exames. O cálcio total foi normal. O cálcio iônico está baixo. Deixa eu só ver se eu consigo passar. Acho que não entrou. Entrou. Cálcio iônico total normal, cálcio iônico baixo e a glicemia normal. O que ele tinha de alteração no eletrocardiograma? Um alargamento no segmento ST. Tudo bem? Daí, qual seria a conduta nesse caso? De novo, vocês vão copiar o link para passar para mim, para a gente, qual que seria o gabarito. Então, copiando o link de novo. Qual seria a conduta? Então, o paciente está com hipocalcemia, hipopotassemia. E o que seria feito para esse paciente? Desculpa, ele está com hipocalcemia. E o que seria feito para esse paciente? Conduta nesse caso. O link aqui de baixo. Consegue ver? Não consegue? Deixa eu ver como é que nós vamos fazer. Só se alguém pegar e passar, pega o link e passa, por favor, pelo WhatsApp. Ele se apagou mesmo. Não, ele é de conduta mesmo. O que vai ser feito nesse caso? Para las personas que no han podido copiar el enlace, está publicado ahorita en el Facebook de Udabol, así que para que sea más fácil pueden entrar a la encuesta. O pessoal respondeu. Qual a sua conduta? Catéter de oxigênio? Bom, mais importante, 69% dos estudantes, né, de vocês, 70% lá, está crescendo. Respondeu cálcio via endovenoso, hidratação com soro fisiológico, com Ringer lactato em 22% dos casos, e hidratação com Ringer simples. O gabarito para essa questão, nesse caso, que é uma urgência, vocês lembram qual que é a complicação maior de uma hipocalcemia? Se você deixar ela contínua, a gente tem parada cardiorrespiratória. Então, se demorar muito assim, a gente perde o paciente. Seria o cálcio via endovenosa nesse caso, tudo bem? E a gente pode hidratar tanto com soro fisiológico, como o Ringer lactato e o Ringer simples para dar volume para esse paciente. Tá bom? Vamos agora para o resto da apresentação. Daí o paciente ficou bem no pós-operatório 1. Estávamos felizes até a hora que no terceiro dia de pós-operatório, de novo, o paciente na UTI, que coisa, não?
55 anos, só que ele é tabagista, não se esqueçam disso. Opa! Então, nós vamos entrar agora no PO3, no terceiro pós-operatório do paciente de novo. Então, o paciente, dessa vez, ele estava com dispneia, falta de ar, calafrios e sudorese. O quadro clínico, então, nós fizemos de novo, programamos o CIME para ele com tosse, dispneia, falta de ar, então ele tinha uma fala mais pausada, frequência respiratória de 28 respiração por minuto, a média desse paciente seria de 18 a 20, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, pressão arterial 120 por 80, então a pressão arterial está normal, saturação de PO2 pela oximetria 92%, está baixa, mesmo que ele seja tabagista, 38,5 de temperatura, está febril, com arritmia cardíaca de novo, e estertores crepitantes em base direita. O que é isso? Que ele tem alterações na escuta, na parte inferior do pulmão direito. Então, vamos lá de novo para o link. Vocês têm que copiar e responder dentro de 3 minutos. Esse novo link já está na página do Facebook, que daí é mais fácil de vocês já linkarem, né? Ressonância nuclear magnética ou nenhum. Então, o exame ouro seria radiografia de tórax, que é um de custo baixo, rápido, que a gente consegue examinar o paciente. Vamos lá, então, vamos para o gabarito já. Então, esse paciente estava com... Eu teria que pedir um hemograma completo para ele. Ele teria uma leucocitose, velocidade de hemossedimentação ou proteína C reativa aumentados. Então, ele tem uma condensação em base direita. Então, qual seria o diagnóstico para esse paciente? Uma pneumonia, certo? Vamos lá, então, como nós estamos tendo problema, qual seria o tratamento para esse paciente? Que, na verdade, a gente vai adiantar. O que nós daríamos para esse paciente? Ele precisaria de uma pneumonia? Quem daria antibiótico? Acho que está mais rápido assim, né? Tem gente que tem dúvida? Ele estava com febre, certo? Então, a gente teria que dar um antipirético para ele. Dipirona, paracetamol, ibuprofeno. Sempre prestar atenção, que isso é uma coisa que a gente solicita que os alunos perguntem, se o paciente tem alergia a algum medicamento. Tá bom? Nesse caso, ele tem 55 anos, mas assim mesmo, com 92% de saturação, ele precisaria de catéter de oxigênio ou máscara de oxigênio? Também, sim, né? Ele está com taquicardia devido ao quê? A infecção, provavelmente, não? E a dor. Então, seriam os dois. A dispneia também costuma dar. E ele está no pós-operatório, não se esqueçam disso. A arritmia cardíaca, neste caso, era só para confundir vocês. Então, o tratamento seria analgésico, antipirético, antibiótico e suporte clínico com catéter de oxigênio. Tudo bem? Então, aqui, não sei se você consegue, eu gostaria que vocês fizessem, mas mais para avaliação das atividades. Eu vou mostrar para vocês a experiência nossa do que a gente costuma tirar dos nossos alunos. Então, o que a gente costuma perguntar para eles? Quanto foi o índice de acerto nas condutas? Nós tivemos 2 grupos, a gente consegue verificar. Então, no grupo A foi 100%, no grupo B, nesse caso, foi 90%. Essa seria a pergunta para vocês do próximo link. O que você achou da experiência de simulação realística e home play? Então, a grande maioria acha excelente e boa. Alguns não gostam, é regular, mas a gente não pode agradar todo mundo também, né? Você acha que os conteúdos abordados foram ministrados em aulas teóricas? Então, geralmente, tudo que a gente apresenta, a gente tem as aulas anteriores, tem-se uma base para poder
exigir do discente. Então, quase 91% foi excelente e bom. O que você achou dos temas e situações descritos? Então, saiu excelente e bom também em 94% dos casos. Vocês vão falar, professora, como eles são identificados? Será que todos eles não elogiam? Não, eles não têm esse problema, porque a gente é bem aberto a críticas também. A sessão foi agradável, 94% deles acharam a sessão mais agradável do que ficar só em sala de aula, lendo, vendo os diapositivos, vendo os slides e dormindo, né, cochilando pela fadiga. A gente pergunta se foi úteis para o aprendizado, então seria, de novo, 91% acha que foi útil também, mas ninguém não respondeu não sei, que é uma questão que eu colocava, e se a simulação realística e roleplay aumentaram o seu conhecimento. Então, aqui, de novo, é 94%. A gente tem um grau de satisfação super alto na nossa universidade. Daí aqui, se a sessão aumentou o conhecimento, inclusive em cirurgia geral, eles fazem os alunos pensarem, então 94% acharam muito ou razoavelmente, né, seria regular. E se eles acreditavam que ajudaria no futuro profissional. Então, realmente, essa prática que nós temos dado do Problem-Based Learning, da simulação, 71% eles consideram que realmente vai ajudar muito, porque faz os alunos pensarem, porque seria mais fácil dar só o diapositivo, mas vocês pensam, tem uma análise crítica da situação, que é o que vocês vão ter na vida real, né? Daqui é só uma recapitulação, a simulação realística, então, lá em cima, com cenário. É passível de erro e aprendizado, então, hoje vocês vivenciaram isso, tem algumas coisas, os comentários que a gente vê, mas não tem problema escrever sobre ciência cardíaca ou alguma outra questão. Daí, os discentes voltam para casa e voltam para estudar, para ver por que pensou nessa hipótese diagnóstica. O roleplay, ele possibilita a vivência de experiências e a interatividade em equipe. Então, o próprio ator, ele acaba se colocando no lugar do paciente e vê como é difícil ser paciente também. O debriefing seria o que eu passei de gabarito para vocês, da entidade devolutiva, discute as dúvidas, que vocês estão num público bem amplo hoje, e pode expor os medos e preocupações, que eu gostaria de saber de vocês agora na discussão, o que vocês sentiram. No ensino, então, você tem a aplicabilidade de temas, é um bom feedback para o professor, porque a gente consegue avaliar se o professor conseguiu transmitir os conhecimentos, né? E para avaliação do ensino também, tem uma ferramenta de avaliação do ensino. E como conclusão, nesse trabalho específico, o presente estudo demonstrou que a simulação realística associada ao roleplay, com uso de manequim de alta fidelidade, que seria o nosso aqui, tosse, tem cianose e tudo, pode ser uma metodologia útil no ensino da cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestório também. E nos cuidados intensivos, né, na unidade de terapia intensiva. Ele, mais ainda, serviu para demonstrar a multidisciplinaridade do médico, aqui eu pus médico de trabalho, porque realmente eu acabei me enganando aqui, na sua vivência diária profissional. Aqui é para agradecer de novo os nossos docentes, que fazem parte da minha equipe. E lá em cima, esqueci de comentar, a Advantage Health é uma empresa nossa de consultoria. A gente dá, além de cuidar de vocês, estudantes, nós temos também, nós capacitamos os aeronautas, comissários de bordo, os pilotos de avião também, com simulação realística, inclusive. Aqui estão as referências bibliográficas. Então, obrigada pela atenção. Eu estou aberto às questões.